Ela está em pé na cabeceira da mesa de reunião. Terno executivo impecável, postura confiante. O homem árabe sentado à esquerda levanta as mãos em choque absoluto. Acabou de ouvir algo impossível. A voz dela continua fluindo em árabe perfeito, sem sotaque, explicando os termos da negociação com precisão técnica. A equipe ao redor observa em silêncio respeitoso. Ele olha para ela como se estivesse vendo um fantasma. Interrompe em árabe. Como você aprendeu minha língua com tanta perfeição? Ela sorri levemente. Responde em árabe. Aprendi da mesma forma que aprendi inglês, francês, mandarim, espanhol, alemão, italiano, japonês e russo. Estudando, trabalhando, não desistindo. Ele continua em choque. Então muda para o inglês. Desculpe, mas preciso perguntar. Nos conhecemos? Você parece familiar. Ela mantém o sorriso profissional. Conhecemos sim, Sr. Al-Rahman. Há 23 anos. Mas duvido que se lembre. Eu era apenas a filha da faxineira. Você me disse que pessoas como eu nunca chegariam a nada. O silêncio na sala fica pesado. Ele empalidece. As memórias claramente voltando. Ela continua. Mas não se preocupe. Não guardo rancor. Aliás, agradeço. Porque aquele dia me motivou a provar que você estava completamente errado. Agora, voltando aos negócios, minha empresa está disposta a investir 50 milhões de dólares no projeto de vocês. Mas com os termos que apresentei. Aceita ou prefere procurar outro investidor? Para entender como a filha da faxineira se tornou a CEO bilionária, falando 9 idiomas. Como aquele homem árabe a humilhou décadas atrás. Principalmente como ela construiu o império, que agora tem o poder de fazer ou quebrar os sonhos dele. Precisamos voltar no tempo. Deixe seu like agora se você acredita que educação transforma vidas. Se você valoriza a determinação sobre o privilégio. Se inscreva neste canal porque toda semana trago as histórias sobre superação, vingança profissional, reviravoltas satisfatórias. Agora vamos descobrir quem é essa mulher extraordinária. Helena tinha os 51 anos naquele dia da reunião. Mas a história começa quando tinha os 12 anos. Morava com a mãe, a Conceição, em um bairro pobre da periferia. O pai tinha abandonado a família quando Helena tinha 5 anos. Nunca mais voltou. Nunca mandou dinheiro. A Conceição trabalhou duro para sustentar as 2 filhas sozinha. Helena tinha uma irmã mais nova, a Patrícia, 8 anos. A Conceição trabalhava como faxineira em escritórios à noite, como empregada doméstica em casas ricas durante o dia. Fazia bicos de lavar roupas nos finais de semana. Trabalhava 16 horas por dia. Ganhava pouco, mas suficiente para pagar o aluguel do barraco, comprar comida básica, manter as filhas na escola pública. Helena adorava estudar. Era a melhor aluna da classe. Devorava os livros da biblioteca da escola. Sonhava em ir para a universidade, em ter profissão, em tirar a mãe daquela vida de trabalho exaustivo. Mas sabia que era sonho quase impossível. Não tinham dinheiro para a faculdade particular. As universidades públicas eram competitivas demais. Ainda assim, estudava obsessivamente. Acordava às 5 da manhã para estudar antes da escola. Ficava até meia-noite fazendo as tarefas. Quando tinha os 13 anos, aconteceu algo que mudou tudo. A mãe conseguiu emprego fixo como faxineira em uma empresa grande. Uma construtora internacional que tinha sede no Brasil. Melhor salário, benefícios, horário fixo. A vida ficou um pouco menos difícil. A empresa tinha sede luxuosa. A Conceição trabalhava limpando os escritórios executivos à noite, depois que todos iam embora. Mas, ocasionalmente, precisava trabalhar durante o dia, quando havia eventos especiais. Um dia, levou a Helena junto, porque não tinha com quem deixar. Era sábado. A escola estava fechada.
Disse para a filha ficar quieta na sala de espera enquanto ela limpava. Helena ficou ali com um livro. Mas então, um grupo de executivos chegou para a reunião de emergência no sábado. Entre eles estava o Khalid Al-Rahman, um investidor árabe rico que tinha participação na empresa. Ele tinha os 40 anos na época, usava roupas caríssimas, falava com arrogância. Viu a Helena sentada ali. Perguntou em inglês para o CEO brasileiro: quem é aquela criança? O CEO respondeu, também em inglês: é a filha da faxineira. Ela está esperando a mãe terminar o trabalho. O Khalid olhou para Helena com desdém visível. Por que ela está aqui? Este é um ambiente de negócios, não creche. O CEO constrangido disse: ela não está incomodando, está apenas lendo. O Khalid insistiu: não importa, não é apropriado. Pessoas como ela não pertencem a este lugar. Helena entendia inglês. Tinha aprendido sozinha, usando livros velhos da biblioteca. Ouviu cada palavra. Sentiu a humilhação queimar. O CEO brasileiro tentou mudar de assunto, mas o Khalid continuou, agora olhando diretamente para Helena, falando em inglês, sabendo que ela provavelmente não entenderia, ou pelo menos era o que ele assumia. Estas crianças de famílias pobres nunca chegam a nada de qualquer forma. Desperdiçam os recursos de educação pública. Deveria estar trabalhando, ajudando as famílias, não sonhando com futuros impossíveis. Helena segurou as lágrimas. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Manteve o olhar fixo no livro, mas decidiu algo naquele momento. Ia provar que ele estava errado. Ia estudar mais que qualquer um. Ia aprender não apenas inglês, mas múltiplos idiomas. Ia chegar tão longe que um dia aquele homem teria que curvar a cabeça para ela. A Conceição terminou o trabalho. Levou a Helena para casa. Percebeu que a filha estava quieta demais. Perguntou o que aconteceu. Helena contou. A Conceição ficou furiosa. Quis voltar e confrontar o homem. Helena disse: não, mãe, deixa. Ele não vale seu emprego. Mas vou usar isso. Vou transformar a raiva em combustível. A Conceição abraçou a filha. Disse: você é mais forte que eu jamais fui. Vai conseguir tudo que sonha. Eu sei. A partir daquele dia, Helena estudou com obsessão renovada. Mas adicionou algo novo: idiomas. Começou com o inglês que já sabia um pouco. Pegou livros de gramática velhos na biblioteca. Assistia filmes em inglês na televisão quando conseguia. Praticava sozinha. Em 6 meses, já falava razoavelmente bem. Então decidiu aprender mais. Francês. Procurou materiais gratuitos. Encontrou um site antigo com lições básicas. Imprimia as páginas na Lan House, gastando o pouco dinheiro que tinha. Estudava à noite. Aos 15 anos, já falava inglês e francês funcionalmente. Decidiu aprender espanhol. Foi mais fácil porque era similar ao português. 1 ano depois, já dominava 3 idiomas além do nativo. Mas precisava de dinheiro. A situação em casa continuava apertada. A mãe trabalhava duro, mas mal dava para cobrir as necessidades básicas. Helena começou a trabalhar aos 16 anos. Conseguiu emprego meio período como atendente em uma lanchonete. Trabalhava das 4 da tarde até às 10 da noite. Ia para a escola de manhã, estudava durante o almoço, trabalhava à tarde, estudava de novo das 11 da noite até a 1 da manhã. Dormia 4 horas por noite. Era exaustivo, mas necessário. Guardava metade do salário para ajudar a mãe. A outra metade investia em educação. Comprava livros usados de idiomas. Pagava cursos online baratos. Aprendeu mandarim. Foi brutalmente difícil.
caracteres completamente diferentes, tons complicados. Mas persistiu. 2 anos depois, já conseguia manter conversas básicas. Terminou o ensino médio aos 18 anos com notas perfeitas. Prestou vestibular para a universidade pública. Passou em primeiro lugar no curso de Administração Internacional. Foi a primeira pessoa da família a entrar na universidade. A Conceição chorou de orgulho. Helena estudou administração durante o dia, trabalhou à noite, continuou aprendendo idiomas. Adicionou alemão, italiano, japonês, russo. Aos 22 anos, quando se formou, falava 9 idiomas fluentemente. Sua formatura foi dia especial. A mãe estava na plateia, usando o vestido mais bonito que tinha, que era simples, mas limpo. A Patrícia, a irmã, agora com 18 anos, também estava lá. Helena recebeu o diploma com honras, mas mais importante, recebeu oferta de emprego. Uma empresa multinacional a recrutou especificamente por causa das habilidades linguísticas. Ofereceram um salário inicial de R$ 5.000. Era mais que a mãe ganhava trabalhando 16 horas por dia. Helena aceitou imediatamente. Começou a trabalhar como analista internacional. Era responsável por traduzir documentos, mediar reuniões entre executivos de países diferentes, facilitar negociações. Era boa, muito boa. Os executivos notaram. Em 2 anos, foi promovida a coordenadora. Mais 2 anos a gerente. Ganhava R$ 15.000 por mês. Comprou casa pequena para a mãe. Tirou ela do trabalho de faxineira. A Conceição finalmente pode descansar depois de 30 anos de trabalho exaustivo. Chorou quando recebeu as chaves da casa. Disse: "Você fez o impossível, minha filha." Provou que eles estavam errados. Helena continuou subindo. Aos 30 anos, era diretora regional. Aos 35, vice-presidente. Mas tinha sonho maior. Queria a própria empresa. Então, aos 38 anos, tomou decisão arriscada. Pediu demissão do emprego seguro, bem pago. Usou as economias de 15 anos. Pegou empréstimos. Fundou a própria empresa de consultoria internacional especializada em negociações multiculturais. Os primeiros 2 anos foram terríveis. Quase quebrou múltiplas vezes. Trabalhou sozinha de um escritório minúsculo. Mas aos poucos conseguiu clientes. Uma empresa aqui, outra ali. A reputação dela como negociadora poliglota se espalhou. Mais clientes vieram. Contratou equipe pequena. A empresa cresceu. Aos 43 anos, tinha escritórios em 5 países. Faturava 20 milhões por ano. Aos 48, tinha escritórios em 12 países. Faturava 80 milhões por ano. Valia pessoalmente mais de 50 milhões em patrimônio. Era oficialmente milionária, self-made. Construiu tudo do zero. A filha da faxineira tinha se tornado CEO internacional. Então chegou o dia, 3 anos depois, quando Helena estava com os 51 anos. Sua empresa tinha crescido ainda mais. Agora faturava 120 milhões por ano. Ela, pessoalmente, valia 80 milhões. Tinha se tornado uma das mulheres de negócios mais respeitadas do país. Especializada em conectar investidores internacionais com projetos brasileiros. Sua equipe entrou em contato dizendo que havia proposta interessante. Um grupo de investidores árabes queria investir em projeto de infraestrutura no Brasil. Precisavam de consultoria para navegar as regulações, cultura, negociações locais. Estavam dispostos a pagar R$ 2 milhões pelo serviço. Helena revisou os documentos. Viu o nome do líder do grupo de investidores,
Khalid Al-Rahman. O nome fez o coração dela acelerar. Podia ser coincidência. Al-Rahman era sobrenome comum, mas algo dizia que não era coincidência. Pediu para a equipe pesquisar. Descobriram que era o mesmo homem, agora com os 63 anos. Ainda rico. Ainda arrogante segundo as reputações. Helena pensou. Podia recusar o projeto. Não precisava do dinheiro. Não precisava da dor de confrontar aquele homem. Mas então percebeu. Não era sobre dor. Era sobre demonstração. Era sobre mostrar exatamente o quão errado ele estava 23 anos atrás. Aceitou o projeto. Marcou reunião inicial no escritório dela em São Paulo. O escritório ocupava o último andar de um prédio comercial premium. Tinha vista panorâmica da cidade. Sala de reunião com mesa de mármore importado. Tudo gritava sucesso. No dia da reunião, o Khalid chegou com a comitiva dele. 3 executivos árabes, 2 advogados brasileiros. Foram recebidos pela secretária, levados para a sala de reunião. Esperaram 5 minutos. Então Helena entrou. Usava o terno Armani preto, cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem sutil, mas profissional, colar de pérolas que tinha comprado com o primeiro bônus grande. Quando ela entrou, o Khalid levantou educadamente como fez com todos os outros, mas não a reconheceu. 23 anos tinham passado. Ela tinha 12 na época. Agora tinha 51. Era completamente diferente. Mulher, não menina. Poderosa, não vulnerável. Helena cumprimentou todos em inglês perfeitamente fluente. Apresentou a equipe dela, sentou na cabeceira da mesa. Posição de poder. Começou a apresentação em inglês, explicando como a empresa dela trabalhava, que serviços ofereceriam, os custos, os timelines. O Khalid e a equipe ouviram atentamente. Fizeram perguntas ocasionais. Tudo profissional. Então, no meio da apresentação, Helena mudou. Começou a falar em árabe. Perfeitamente fluente. Sem sotaque. Foi quando aconteceu o momento que vimos no começo. O Khalid levantou as mãos em choque. Interrompeu perguntando como ela aprendeu. Ela respondeu sobre os 9 idiomas. Então ele perguntou se eles se conheciam. Foi quando ela revelou. Conhecemos sim, Sr. Al-Rahman. Há 23 anos. Mas duvido que se lembre. Eu era apenas a filha da faxineira. O rosto dele mudou. O reconhecimento chegando. Ela continuou. Você me disse que pessoas como eu nunca chegariam a nada. Que desperdiçávamos recursos de educação. Que deveríamos estar trabalhando, não sonhando. O Khalid tentou falar, mas não conseguiu. A vergonha evidente. Helena manteve o tom profissional. Mas não se preocupe, não guardo rancor. Aliás, agradeço, porque aquele dia me motivou a provar que você estava completamente errado. Agora voltando aos negócios. O Khalid pediu desculpas formalmente. Disse em árabe: Senhora, eu estava terrivelmente errado. Não apenas sobre você especificamente, mas sobre todo o preconceito que demonstrei. Foi comportamento horrível. Peço perdão sincero. Helena acenou. Aceito suas desculpas. Agora sobre o projeto. A reunião continuou, mas o tom tinha mudado. O Khalid estava visivelmente constrangido. A equipe dele estava impressionada com a história. No final da reunião, fecharam o contrato. 2 milhões de reais pelos serviços de consultoria. Quando a equipe do Khalid estava saindo, ele pediu para falar com a Helena em particular. Ela concordou. Ficaram sozinhos na sala. Ele disse: Preciso perguntar. Como você fez? Como foi de criança, na sala de espera, para isto?
Gesticulou para o escritório luxuoso. Helena respondeu: trabalho, educação, nunca desistir. Minha mãe trabalhou 16 horas por dia para me manter na escola. Eu estudava enquanto trabalhava. Aprendi 9 idiomas usando recursos gratuitos, porque não tinha dinheiro para cursos caros. Construí carreira passo a passo. Arrisquei tudo para abrir o próprio negócio. Não foi sorte. Foi escolha deliberada a cada dia de não aceitar a narrativa que pessoas como você tentaram impor. O Khalid acenou lentamente. Você é extraordinária. Seu sucesso é merecido. Queria que soubesse que aquele dia mudou também a mim, eventualmente. Levou anos, mas comecei a questionar os próprios preconceitos. Percebi quanto dano causava com aquelas atitudes. Mudei. Não completamente. Ainda trabalho nisso, mas mudei. Helena olhou para ele. Fico feliz em ouvir. Porque preconceito não machuca apenas as vítimas, machuca todos. Limita potencial humano, desperdiça talentos, cria injustiças. Então sim, espero que tenha mudado. E espero que use a influência que tem para mudar outros também. Nos meses seguintes, a empresa de Helena trabalhou no projeto do Khalid. Foi sucesso completo. Facilitaram negociações com o governo brasileiro, conectaram com parceiros locais, navegaram a burocracia complexa. O investimento de 300 milhões de dólares foi aprovado. O projeto de infraestrutura começou. Criaria milhares de empregos. Quando o projeto foi lançado oficialmente, houve evento grande, cobertura de mídia. O Khalid deu entrevista para Jornal de Negócios. Quando perguntaram sobre o sucesso da negociação, ele creditou a empresa da Helena. Disse: contratamos a melhor consultora internacional do Brasil. Uma mulher extraordinária que fala 9 idiomas, entende múltiplas culturas, trabalha com excelência impecável. Ela é exemplo do que educação e determinação podem alcançar. O jornalista publicou a matéria, incluiu o perfil da Helena, contou a história dela, desde filha da faxineira até CEO milionária. A matéria viralizou. Helena começou a receber convites para palestras. Universidades queriam que ela contasse a história para inspirar estudantes. Empresas queriam que ela falasse sobre liderança, sobre superar obstáculos. Ela aceitou alguns convites. Começou a dar palestras ocasionais. Sempre começava contando sobre a mãe, sobre como a Conceição trabalhou até os dedos sangrarem para manter as filhas na escola, sobre como aquele sacrifício permitiu que Helena tivesse a chance. Então falava sobre o momento com o Khalid. Não usava o nome dele. Apenas dizia: um executivo rico me disse que pessoas como eu nunca chegariam a nada. Explicava como usou aquela raiva como motivação, mas sempre terminava com lição diferente. Não deixem a raiva consumir vocês. Usem como combustível, mas não como identidade. Eu podia ter ficado amarga, ressentida. Teria-me destruído. Ao invés, decidi provar algo. Não para ele, mas para mim mesma. E quando finalmente provei, quando estava na posição de poder, escolhi graça. Escolhi aceitar as desculpas dele. Escolhi trabalhar profissionalmente. Porque no final, sucesso não é sobre vingança, é sobre crescimento. Os estudantes sempre aplaudiam aquela mensagem. Muitos vinham depois falar com ela. Compartilhavam as próprias histórias de preconceito, de obstáculos. Ela sempre ouvia, sempre encorajava, sempre terminava com: se eu consegui, vocês também podem. Mas precisam trabalhar. Não existe atalho. A mãe dela, a Conceição, estava com uns 70 anos agora. Vivia confortavelmente na casa que a Helena comprou. Tinha cuidadora que ajudava com as tarefas diárias. Recebia a mesada generosa da Helena.
Finalmente tinha a vida de descanso que merecia. Helena visitava toda semana. Sempre trazia flores. Sentavam juntas no jardim pequeno. A Conceição ocasionalmente chorava de orgulho. Dizia: quando você era bebê, quando seu pai nos deixou, pensei que tinha falhado. Que não conseguiria dar a vida boa para vocês. Mas olha o que você se tornou. Olha o que conseguiu. Helena sempre respondia: consegui por sua causa, mãe. Você me mostrou o que é trabalho duro, o que é sacrifício, o que é amor incondicional. Tudo o que sou veio de você. A Patrícia, a irmã mais nova, tinha seguido o caminho diferente. Não tinha o mesmo amor por estudos que a Helena, mas tinha talento artístico. Fez faculdade de design gráfico. Trabalhava como freelancer. Ganhava razoavelmente bem. Era feliz. As duas irmãs eram próximas. Almoçavam juntas toda semana. A Patrícia sempre dizia: você é minha heroína. Provou que não importa de onde viemos, podemos chegar onde quisermos. A empresa da Helena continuou crescendo. 5 anos após aquela reunião com o Khalid, Helena estava com os 56 anos. A empresa faturava 200 milhões por ano. Tinha escritórios em 20 países. Empregava 300 pessoas. Ela pessoalmente valia 150 milhões. Tinha se tornado uma das mulheres mais ricas e influentes do Brasil. Mas não mudou essencialmente. Continuava morando na casa confortável, mas não ostentosa. Continuava visitando a mãe toda semana. Continuava respondendo pessoalmente e-mails de estudantes que pediam conselhos. Uma estudante específica escreveu e-mail emocionado: Senhora Helena, sou filha de empregada doméstica. Quero estudar relações internacionais, mas todos dizem que é sonho impossível para alguém como eu. Li sua história. Me deu esperança. Pode me dar algum conselho? Helena respondeu: o conselho é simples, mas difícil de seguir. Trabalhe mais duro que qualquer outro. Aprenda tudo o que puder gratuitamente antes de gastar dinheiro. Use a biblioteca, use a internet, use recursos gratuitos. Aprenda idiomas porque abrem portas. Não desista quando dizem que é impossível. Prove que estão errados não com palavras, mas com resultados. E lembre, sua origem não define seu destino. Suas escolhas definem. A estudante respondeu agradecendo profusamente. 3 anos depois, enviou outro e-mail. Senhora Helena, passei no vestibular da USP em primeiro lugar. Queria que soubesse que suas palavras me motivaram todos os dias. Obrigada. Helena guardou aquele e-mail. Imprimiu. Colocou na parede do escritório ao lado do diploma. Porque aquilo era legado real. Não o dinheiro, não os prêmios, mas as vidas que inspirou. 7 anos após a reunião inicial, Helena recebeu convite inesperado. O Khalid estava organizando conferência de negócios em Dubai. Queria que ela fosse palestrante principal. Oferecia $20 mil de honorários, mais todas as despesas pagas. Helena hesitou. Não precisava do dinheiro, mas a oportunidade de falar para a audiência internacional era atrativa. Aceitou. Voou para Dubai. Foi recebida no aeroporto por motorista particular. Levada para hotel 5 estrelas. No dia da conferência, havia 500 pessoas na plateia. Executivos, empresários, investidores de 30 países. O Khalid abriu o evento. Fez introdução longa sobre a Helena. Contou a história completa, incluindo a parte constrangedora onde ele foi o vilão. Disse: há 27 anos cometi erro terrível. Julguei uma criança pelo status da mãe. Disse que ela nunca chegaria a nada. Estava categoricamente errado. Hoje tenho a honra de apresentar
Aquela criança, agora uma das empresárias mais bem-sucedidas do mundo. Senhora Helena Silva. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Helena subiu ao palco. Começou a falar. Alternava entre inglês, árabe, português, dependendo da ênfase que queria. A plateia estava fascinada. Contou a história completa. A mãe trabalhando 16 horas por dia. Ela estudando sob luz fraca do barraco. Aprendendo 9 idiomas sozinha. Construindo carreira passo a passo. Fundando a empresa. Mas focou mais nas lições. Educação é o maior equalizador que existe, independente de onde você nasce. Educação pode levar você a qualquer lugar, mas tem que trabalhar, tem que sacrificar, tem que persistir quando todos dizem que é impossível. Falou sobre preconceito. Quando pessoas julgam você pelo status, pela cor da pele, pelo gênero, pelo sotaque, tem duas opções: deixar aquilo definir você, ou usar como combustível. Eu escolhi combustível. Cada vez que alguém duvidava, eu estudava mais. Cada vez que alguém dizia impossível, eu trabalhava mais duro. Provei que estavam errados, não reclamando, mas alcançando. Falou sobre perdão. Quando finalmente tive poder. Quando finalmente enfrentei o homem que me humilhou. Podia ter sido cruel. Podia ter recusado trabalhar com ele. Mas escolhi graça. Porque guardar rancor só envenenaria a mim mesma. Então aceitei as desculpas dele. Trabalhei profissionalmente. Construí relacionamento respeitoso. Aquilo me libertou mais que qualquer vingança faria. Terminou com chamado à ação. Se vocês estão em posições de poder, tomem cuidado com o que dizem. Suas palavras podem destruir ou construir. Escolham construir. Se vocês são jovens enfrentando preconceito, não desistam. Usem como motivação. Provem que estão errados. Tornem-se tão bem-sucedidos que não podem ser ignorados. A plateia se levantou aplaudindo. Ovação de pé que durou 3 minutos. Pessoas faziam fila depois para falar com ela. Compartilhavam as próprias histórias. Agradeciam pela inspiração. Uma mulher árabe jovem disse chorando: "Venho de família tradicional que não valorizava a educação de meninas. Ouvi sua história. Decidi estudar de qualquer forma. Agora tenho mestrado. Trabalho em empresa internacional. Você me inspirou a não aceitar limitações que outros tentaram impor." Helena abraçou ela. Disse: "Você inspirou a si mesma. Eu apenas mostrei que era possível. Você fez o trabalho." O Khalid se aproximou no final. Agradeceu por ter aceitado o convite. Disse: "Você transformou aquele momento horrível em lição para centenas de pessoas hoje. Isso é graça verdadeira." Helena respondeu: "Todos cometemos erros. O que define caráter é o que fazemos depois. Você se desculpou sinceramente. Mudou o comportamento. Agora usa a plataforma para ensinar outros. Isso é redenção." Voltou para o Brasil sentindo que tinha fechado um ciclo. Não era mais sobre aquele momento 27 anos atrás. Era sobre algo muito maior. Era sobre mostrar que origem não determina destino, que educação transforma, que trabalho duro funciona, que perdão liberta. Aos 60 anos, Helena começou a pensar em sucessão. Queria eventualmente se aposentar, passar mais tempo com família, talvez escrever livros sobre a jornada. Começou a preparar a equipe executiva para assumir operações diárias. Mas antes de fazer isso, fez uma coisa que sempre quis fazer. Criou fundação, a Fundação Conceição Silva, homenageando a mãe. A missão: fornecer bolsas de estudo completas para filhos de trabalhadores de baixa renda que quisessem estudar línguas estrangeiras e negócios internacionais. Investiu 20 milhões da própria fortuna como dotação inicial. A fundação pagaria todas as despesas: mensalidade, livros, moradia se necessário.
Alimentação. Os únicos requisitos: boas notas, comprovação de necessidade financeira, carta explicando por que queriam estudar. No primeiro ano, receberam 5.000 aplicações. Selecionaram 100 estudantes. No segundo ano, 200. A fundação cresceu. Passou a oferecer também programas de mentoria. Executivos voluntariavam tempo para orientar os estudantes. Helena pessoalmente mentorava 10 estudantes por ano. Reunia com cada um mensalmente. Revisava trabalhos. Dava conselhos de carreira. Compartilhava lições aprendidas. Os estudantes adoravam. Alguns anos depois, os primeiros bolsistas começaram a se formar. Conseguiram empregos excelentes. Começaram carreiras promissoras. Escreviam para Helena agradecendo. Ela guardava cada carta. A mãe dela, Conceição, faleceu aos 78 anos. Morte pacífica dormindo. Helena ficou devastada, mas também grata. A mãe tinha vivido para ver tudo. Tinha vivido confortavelmente os últimos anos. Tinha visto as filhas bem-sucedidas. Tinha visto os netos. Tinha tido a vida boa que merecia. No funeral, Helena deu o elogio. Falou sobre mulher extraordinária que trabalhou até os dedos sangrarem para dar oportunidades às filhas, que nunca reclamou, que nunca desistiu, que ensinou pelo exemplo o que significava verdadeiro sacrifício. A igreja estava lotada, não apenas de família, mas de centenas de pessoas cujas vidas a Helena tinha impactado. Todos vieram homenagear não apenas a Helena, mas a mulher que a criou. 5 anos após a morte da mãe, Helena estava com 65 anos. Tinha se aposentado formalmente da empresa 2 anos antes. Passado o comando para CEO novo, um dos executivos que ela tinha mentorado por anos. Continuava no conselho, mas não nas operações diárias. Passava o tempo fazendo trabalho filantrópico, viajando, escrevendo. Finalmente tinha começado o livro Memórias sobre a Jornada. Desde criança pobre até CEO milionária. Todas as lições, todos os erros, todas as vitórias. Levou 2 anos para escrever. Publicou aos 67 anos. Intitulado 9 idiomas. Uma jornada de faxineira a CEO. Tornou-se best-seller imediato. Vendeu 500.000 de cópias no primeiro ano. Foi traduzido para 20 idiomas. Ela doou todos os royalties para a fundação. O livro ressoou especialmente com pessoas de origem humilde. Viam as próprias lutas refletidas. Viam que era possível. As reviews eram emocionadas. Chorei lendo este livro. Inspiração pura. Todo jovem deveria ler. Helena deu turnê de lançamento. 60 cidades em 10 países. Falou em universidades, livrarias, conferências. Sempre lotado. Sempre longas filas para autógrafos. Sempre histórias comoventes de pessoas compartilhando como o livro as inspirou. Em uma sessão de autógrafos, uma jovem se aproximou chorando. Disse: "Senhora Helena, sou filha de faxineira. Trabalho limpando escritórios à noite. Estudo durante o dia. Achava que era impossível ter futuro melhor. Seu livro me mostrou que não é. Obrigada. Obrigada por compartilhar sua história." Helena se levantou, abraçou a jovem. Disse: "Você vai conseguir. Acredite em si mesma. Trabalhe duro. Não desista." Autografou o livro com mensagem especial para aquela que limpará não apenas escritórios, mas também o caminho para outras seguirem. Você consegue. A jovem guardou aquele livro como tesouro. Anos depois, enviaria e-mail contando que tinha se formado em administração, conseguido emprego em multinacional, estava construindo a carreira. O livro tinha mudado a vida dela. O Khalid também leu o livro.
Escreveu review público elogiando, mas também assumindo publicamente que foi o executivo árabe cruel mencionado. Escreveu: apareci neste livro como vilão, merecidamente. Cometi erro terrível julgando criança inocente pelo status. Helena teve graça de não me destruir publicamente quando teve poder. Teve sabedoria de transformar aquele momento em lição para milhões. Sou grato pela paciência dela, pelo perdão, pela oportunidade de aprender. Todos que lerem este livro aprenderão o que eu levei décadas para entender. Julgue pessoas pelo caráter, não pela origem. A review dele também viralizou. Gerou discussões sobre preconceito, sobre poder de perdão, sobre possibilidade de mudança. Helena chegou aos 70 anos. A fundação que criou tinha dado bolsas para 3.000 estudantes. Destes, 2.000 já tinham se formado. Estavam trabalhando em empresas, em governos, em ONGs, multiplicando o impacto, criando mudanças, ajudando outros. Era legado exponencial. Ela organizou o evento de aniversário da fundação. Convidou todos os ex-bolsistas. 500 compareceram, compartilharam histórias. Uma disse que tinha sido primeira da família a ir para a universidade. Outra disse que agora trabalhava na ONU. Outro disse que tinha aberto própria empresa de consultoria inspirado pela Helena. Helena ouviu cada história com lágrimas de alegria. Aquilo valia mais que todos os milhões. No final do evento, fez discurso. Quando tinha 12 anos, um homem me disse que nunca chegaria a nada. Podia ter acreditado, podia ter desistido, mas escolhi provar que ele estava errado. Não apenas para mim, mas para todos como eu. Para filhos de faxineiras, de pedreiros, de catadores de lixo. Para todos que ouvem que não podem sonhar porque nasceram no lugar errado. Minha mensagem para vocês, que receberam as bolsas, é esta. Agora vocês têm responsabilidade. Não apenas de ter sucesso pessoal, mas de abrir caminho para outros. De serem mentores, de serem exemplos, de provarem repetidamente que origem não determina destino. Façam isso, vivam isso, ensinem isso. A plateia se levantou aplaudindo. Cantaram parabéns. Celebraram não apenas a Helena, mas tudo o que ela representava. A prova viva de que educação transforma. Trabalho recompensa. Sonhos são alcançáveis. Helena viveu até os 83 anos. Vida longa, plena, impactante. Quando faleceu pacificamente rodeada de família, as notícias cobriram extensivamente. Morreu o CEO que falava 9 idiomas. Filha de faxineira que construiu o império, morre aos 83. Filantropa que transformou milhares de vidas, falece. O funeral foi público. Milhares compareceram. Ex-bolsistas, ex-funcionários, executivos que trabalhou com ela, estudantes que inspirou, pessoas que nunca conheceu, mas foram impactadas pela história. Todos vieram prestar homenagens. A fundação continuou. A família garantiu que os 20 milhões originais crescessem para 50 milhões através de investimentos sábios. Continuaria dando bolsas indefinidamente. O legado dela viveria por gerações. Assim chegamos ao final desta história extraordinária sobre a filha da faxineira que provou todos errados. Uma história que começou com humilhação em sala de espera, passou por décadas de trabalho incansável, terminou com um legado de transformação. Agora precisamos refletir sobre as lições profundas que esta história ensina. A primeira lição crucial é a educação é o maior equalizador. Helena nasceu pobre. Não escolheu aquilo, mas escolheu estudar obsessivamente. Aquela escolha mudou tudo. A lição é independente de onde você nasce. Educação pode levar a qualquer lugar, mas tem que ser deliberado. Não espere que oportunidades apareçam. Procure conhecimento ativamente. Use bibliotecas, internet, recursos gratuitos. Aprenda sozinho.
Invista cada centavo extra em educação. Aquele investimento retorna multiplicado. A segunda lição é sobre transformar raiva em combustível. Helena foi humilhada. Podia ter ficado amarga, depressiva, derrotada. Ao invés, usou como motivação. A lição é quando pessoas duvidam de você. Quando dizem que não pode, use aquilo. Não para ficar obcecado com vingança, mas para provar a si mesmo. Raiva direcionada é poderosa. Raiva sem direção é destrutiva. Então, canalize. Use para acordar mais cedo, estudar mais, trabalhar mais duro. Prove que estão errados, não com palavras, mas com resultados. A terceira lição é idiomas abrem portas. Helena aprendeu 9 idiomas. Aquilo foi diferencial competitivo enorme. A lição é no mundo globalizado. Multilinguismo é superpoder. Não precisa aprender 9, mas 2 ou 3 além do nativo já transformam oportunidades. Começa com inglês porque é língua de negócios global. Adiciona espanhol ou mandarim ou árabe, dependendo de onde você quer trabalhar. Use apps gratuitos. Pratique consistentemente. Em 2 anos, você estará funcional. Aquela habilidade abrirá portas que permaneceriam fechadas. A quarta lição é sobre sacrifício ser necessário. Helena dormiu 4 horas por noite durante anos. Trabalhou enquanto estudava. Não teve adolescência normal. A lição é: sucesso extraordinário requer sacrifício extraordinário. Não existe atalho. Pessoas falam sobre trabalhar inteligente, não duro. Verdade é, você precisa ambos. Trabalhe inteligente decidindo o que estudar, o que priorizar. Mas então trabalhe duro executando. Sacrifique horas de sono, fins de semana, entretenimento temporariamente. Não para sempre, mas por tempo suficiente para construir base. A quinta lição é sobre graça quando alcança poder. Helena teve oportunidade de humilhar o Khalid quando finalmente teve poder. Não fez. Manteve profissionalismo. Aceitou desculpas. A lição é: vingança parece doce, mas na verdade é amarga. Quando você finalmente vence, escolha a graça. Não porque as pessoas merecem, mas porque você merece a paz que vem de não guardar rancor. Seja profissional. Deixe sucesso falar por si. Aquilo é vingança mais poderosa que qualquer crueldade seria. A sexta lição é sobre retribuir. Helena criou fundação que ajudou milhares. A lição é: quando você alcança sucesso, especialmente vindo de origem humilde, tem responsabilidade de ajudar outros. Não por obrigação, mas porque você sabe como falta de oportunidade parece. Seja mentor. Doe para a educação. Crie programas. Abra portas para outros como alguém abriu para você, ou como você gostaria que tivessem aberto. Legado não é quanto você acumula, mas quanto você multiplica. A última lição é sobre origem, não determinar destino. Helena nasceu filha de faxineira. Não mudou aquilo, mas não deixou aquilo definir limites. A lição é: de onde você vem, importa menos que para onde você vai. Não deixe ninguém impor teto baseado em sobrenome, endereço, cor da pele, gênero. Você decide limites. Você escolhe destino através de milhares de pequenas escolhas diárias. Estudar ou assistir TV. Economizar ou gastar. Persistir ou desistir. Aquelas escolhas compostas ao longo de anos determinam tudo. Agora eu pergunto: você está investindo em educação agressivamente? Você transforma obstáculos em motivação? Você está aprendendo habilidades valiosas como idiomas? Você está disposto a sacrificar temporariamente para ganhar permanentemente?
Você escolheria a graça sobre vingança quando alcançar poder? Você planeja retribuir quando tiver sucesso? Você acredita que pode ir além das expectativas impostas pela origem? Porque essas escolhas determinam se você vive história extraordinária ou comum. Se esta história te inspirou, se você entendeu que origem não é destino, deixe seu like agora. Compartilhe especialmente com jovens de origem humilde que precisam ver que é possível. Se inscreva neste canal para mais histórias de superação, transformação, triunfo. Comente qual obstáculo você está transformando em motivação. Porque quando compartilhamos essas histórias, criamos cultura onde sonhar não é ingênuo. É necessário. Lembre-se sempre, invista em educação. Use obstáculos como combustível. Aprenda habilidades valiosas, sacrifique temporariamente. Escolha graça sobre vingança. Retribua quando puder. Não aceite limites impostos por outros. Estas são as escolhas que transformam filhas de faxineiras em CEOs, que provam que todos estavam errados, que criam legados que duram gerações. Até a próxima história.